Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para um vídeo artigo legal? Menos tempo, mais gasto. Como assim? Se eu fizer um exercício com menos tempo, eu vou gastar mais energia? É isso que está querendo me dizer? Mais ou menos é isso que eu quero te dizer. Vem comigo, que é um estudo legal, bacana para nós entender um pouquinho de fisiologia, fisiologia do exercício. Entendendo isso, a gente entende outras coisas que são importantes, tá bom? Deixa eu trazer a minha tela aqui para ti. Aqui o nosso artigo. Menos movimento, mais gasto, né? Demandas metabólicas encaminhadas curtas, de curta duração. Um artigo publicado por Luciane, colaboradores, 2024, bem fresquinho para ti. Olha só, a gente sabe que caminhadas breves, curtas, né? Elas às vezes não conseguem chegar naquele seu nível de estabilidade, tal do steady state, o estado estável, né? Onde você consegue ter um gasto e ao mesmo tempo ter uma absorção suficiente de oxigênio. Então, a gente estuda isso lá na fisiologia, entende isso legal. E a gente tem que entender como é que funciona o gasto energético, o custo energético em diferentes atividades, seja uma caminhada curta, seja no dia a dia, seja em atividades mais longas, porque isso tem a ver com promoção de saúde. E aí a gente entra no conceito dos SNAP exercise, né? Que eu já tenho um vídeo artigo, eu vou deixar aqui o link de um vídeo artigo que eu fiz, que era na mesma pegada, assim, exercícios de curta duração, se eles são ou não são efetivos. Então, bacana, o assunto passa por esse tipo de temática. Então, objetivo: investigar como a duração de caminhadas curtas afeta o custo metabólico e a eficiência do corpo humano. E, na verdade, não é só caminhada, também era um ergômetro de escada, que você já vai ver o desenhozinho que eu trouxe para ti. Então, foram 10 voluntários, 5 homens, 5 mulheres, fizeram a caminhada na escada inclinada e também em esteira. Fizeram sessões curtas, que variaram de 10 segundos até 240 segundos, e se mediu o gasto energético. Isso aí através do consumo de oxigênio, certo? Então, a ideia foi fazer tanto a avaliação durante o exercício como pós-exercício, para pegar todo o gasto energético representando a atividade física. Então, olha só, os caras fizeram sessões de 10, 30, 60, 90 e 240 segundos. Então, eram 5 tiros de exercício, tá? As velocidades aqui nesse ergômetro de escada foi de 0,20, 0,25 e 0,36 metros por segundo. E eles também fizeram em esteira com uma velocidade fixa para apenas comparar. A inclinação desse equipamento está em 78 graus e durante o exercício era medido o consumo de oxigênio. Então, qual era a ideia principal? Medir o repouso do cara, 3 minutos sentado, ele fazia a sessão dele aqui, aumentava o gasto energético, e depois ficava 7 minutos em repouso, tentando voltar basicamente no seu valor basal. Né? Então, este gasto energético pós-exercício, a gente chama de EPOC, ele contabiliza para o gasto energético do exercício, porque ele vem de lá. Né? Então, quando a gente faz um exercício mais longo, olhando aqui nesse gráfico abaixo aqui, você tem um consumo de oxigênio, a gente sabe o que acontece. Você faz o exercício e o teu corpo vai se estabilizando, aumentando a temperatura, aumentando a frequência cardíaca, respiratória, até aquele certo ponto ele estabiliza, né? Quando a intensidade é mantida. Então ele se mantém aqui e consegue chegar no estado de equilíbrio, né? E logo após que encerra esse exercício, existe uma queda gradativa, você vai voltando ao seu normal. É aquele ofegante que a gente fica pós-exercício, que é normal, né? Que é normal, que é da natureza nossa, ok? Então, para eu medir o gasto energético desse exercício aqui, eu media todo esse gasto energético advindo da sessão, seja ela de 10 segundos, 60, 90 ou 240. Muito bem. Olha só os resultados, que interessante. Olha primeiro o gráfico aqui comigo, tá? Consumo de oxigênio, tá? Aqui nós temos as 3 velocidades do equipamento e observe que sempre que você está numa velocidade, na caminhada mais curta, aqui 10 segundos, observa que o gasto energético é maior que a de 30 segundos, que maior de 60, e depois, de certo ponto, ele dá uma estabilizada, tá? O 90 e o 240. Isso acontece em todas as velocidades. Claro que na velocidade maior é que o gasto é um pouco maior, 45, aqui estava em 42, aqui já está em 50 e pouco. Então, quanto maior a velocidade, maior o gasto energético. Só que o detalhe é o seguinte, gente, o gasto energético aqui, ele é feito
em 10 segundos. Tá, professor, mas como é que isso pode acontecer? Veja bem, gente. Esse gasto energético aqui, a gente está falando de um gasto energético por minuto. A gente está falando de quanto você gasta por minuto. Então, se eu equiparar, se eu fizer várias sessões de 10 segundos, 6 sessões de 10 segundos, para alcançar 1 minuto, quer dizer que o gasto energético dessas 6 sessões de 10 é maior do que 60 minutos contínuos. É isto que está dizendo. Não quer dizer que o gasto energético de apenas 10 segundos é igual ao gasto energético de 1 minuto. Isso é importante que se entenda, porque os dados eles sempre são relativizados. Então, aqui neste caso aqui, é mililitros de oxigênio por minuto de exercício por quilo de peso corporal da pessoa. Mas aqui o que nós temos que ficar atento é esse por minuto. Porque não adianta a gente achar, então vou fazer só 10 segundos, que é melhor fazer 10 segundos do que fazer 240. Não. Aqui, esses 10 segundos, você vai ter que fazer 6 vezes 10 segundos para ser maior do que 1 minuto desta velocidade aqui, nessa intensidade, nesta duração. Mas o que quer dizer que nosso corpo ele acaba em sessões mais curtas tendo um gasto energético de 20 a 60% maior. Gente, isso aqui não é nenhuma super novidade. Os estudos de locomoção encaminhada, meu querido amigo Tartaruga, da URGS, né, já estuda isso e fala isso há muito tempo. A eficiência mecânica, né, a capacidade de a gente ser eficiente ou não. E a gente, no começo, a gente não é eficiente no começo do exercício. E isso acontece conforme algumas explicações que os próprios autores trazem nesse artigo. Porque, olha só, esse oxigênio que eu consumi, ele, além de ir para o trabalho muscular, ele vai usar para o trabalho muscular, mas ele também vai, esse gasto energético vai para outros processos cardiodinâmicos. É o gasto energético do próprio coração, é o gasto energético para fazer toda a circulação funcionar, é o gasto energético com questões da temperatura, da termorregulação. Então, o nosso corpo acaba gastando mais energia para chegar naquele ponto de equilíbrio. Depois que ele chega, ele se torna mais econômico. Está entendendo? Vou te dar um exemplo. Quando você vai andar de carro, né? Você anda de carro, se você for arrancar a primeira e a segunda marcha, né? O seu consumo de gasolina é muito maior na primeira e na segunda marcha. Por quê? Porque você tem que botar esse carro em movimento, você tem que fazer essa gasolina circular, você tem que fazer o ar-condicionado gelar o seu carro. Né? Então você tem um gasto energético maior naquele primeiros 100 metros. Agora, depois que esse carro está embalado, está andando 80 a 100, ele se torna mais econômico. E se eu medir 100 metros nesta velocidade que ele está fluindo melhor, esses 100 metros vão ser mais econômicos do que os 100 metros do começo. Está entendendo? Então a lógica é muito parecida e é isso, é a explicação que a gente tem para explicar isso. Então, as caminhadas curtas, e aqui no estudo foram 10, 30 segundos, elas não são eficientes. Elas não são eficientes. Ah, professor, mas então elas não são eficientes, isso é ruim. Não, peraí. Se o teu objetivo é gastar energia, olha, ela é eficiente sim. Ela é boa, ela é bom para ti, porque tu não é para ser eficiente, tu é para gastar energia mesmo, tu quer emagrecer. Agora, se você está perdido num lugar e você quer achar um caminho, a ideia não é você caminhar e parar, você caminha e continua caminhando para você se tornar mais econômico e economizar energia até achar o lugar que tu quer chegar. Tá entendendo? Não sei se eu consegui te ajudar ou atrapalhar nos meus exemplos. Mas, de qualquer forma, as caminhadas curtas não são eficientes, elas têm um gasto energético maior. Isso é bom ou ruim? Depende do teu objetivo, o que tu queres fazer com isso. Tá bom? Então, pensando em algumas aplicações práticas, né, programas de exercícios mais eficazes podem ser elaborados a partir desse conhecimento. Né? Pessoas que têm baixa capacidade aeróbica podem fazer exercícios de curta duração. Esses snacks eles já vêm sendo estudados há muito tempo. Ele tem a grande vantagem de ter mais gasto energético. Muitas vezes você consegue fazer isso em maior intensidade. A lógica é a mesma do HIIT, gente. O HIIT você faz um treino mais curto e consegue o mesmo resultado. Por quê? Porque você trabalha em intensidades maiores. Aqui a intensidade foi a mesma, né? Mas de qualquer forma a lógica de economizar tempo é a mesma, tá bom? Então, outra coisa importante nesses estudos é você ter uma ideia. Bem, estamos falando de que gasto energético. E, por fim, a conclusão do estudo diz que
Caminhadas curtas são energeticamente mais caras, né? Mais caras quer dizer que elas são menos eficientes, custa mais oxigênio e menos eficientes, mas são essenciais para promover a saúde. E de novo, se você tiver na perspectiva de um emagrecimento do teu sujeito, a ideia dela ser mais cara é interessante, mais gordura ele vai queimar. Ele vai pagar esse oxigênio queimando as moléculas de gordura, o que é interessante, tá bom? Então, deixa eu vir aqui comigo na minha tela. Espero que tenha gostado. Um estudo bem simples na sua essência, mas muito bacana no seu conteúdo. Faz-nos entender um pouco melhor os processos fisiológicos, e isso é importante para quem quer prescrever exercício. Valeu, gente. Tamo junto nessa. Um abraço e até mais.